Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a nossa revista da Escola Dominical de Adultos, que o tema desse trimestre é a fragilidade humana e a sabedoria divina, sofrimento e a restauração de Jó. Hoje nós estamos na lição 8, que tem o tema como a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. O texto áureo desta lição está em Jó, capítulo 11, versículo 18, que diz assim: terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. O objetivo dessa lição é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Objetivos específicos da lição é destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. Esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Então, nós temos alguns pontos importantes aqui nesta lição que nós precisamos entender, que precisa estar bem claro para as nossas vidas. Porque algumas afirmações são feitas aqui nessa lição e nós temos que compreender. E muitas vezes nós olhamos só com os olhos carnais, naturais, e nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Já no início dessas lições que nós estamos estudando desse trimestre, eu falei que o livro de Jó, ele retrata um julgamento. E os personagens que estão envolvidos nesse livro, eles estão participando desse julgamento, e o julgamento não é de Jó. Isso é uma história tipológica, profética, quanto ao julgamento de Satanás. Porque como que Deus vai prender Satanás na prisão, lançar ele no lago de fogo e enxofre, sem antes Satanás ser julgado? Deus é justo. E assim como todas as coisas estão escritas na palavra, o julgamento de Satanás também está, e o livro de Jó é esse julgamento. E se nós olharmos com esse olho profético, com essa amplitude, tipológica, simbólica, nós vamos ver isso claramente nos discursos. E os três amigos de Jó, nós vemos que eles falam verdades bíblicas, porém, em alguns momentos, eles distorcem essas verdades, eles mudam um pouquinho o conceito, levando a estabelecer algo que é de Deus, quando ele altera, em vez de ser uma doutrina de Deus, se transformando em doutrina de homens e até mesmo em doutrina de demônios, como nós já vimos em outras lições. Então, nós temos que tomar muito cuidado, ok? Eu vou lendo aqui a partir de Jó 11, do 1 ao 10, eu vou ler, para a gente entender um pouquinho o que é essa teologia desse amigo de Jó chamado Zofar. Então, nós precisamos ver como que ele enxerga Deus, como que ele entende o agir de Deus e as distorções que ele traz nesse entendimento, tá? Então vamos lá. Ele começa assim, Jó 11:1. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? Será o homem verboso tido por justo? O que ele está falando aqui? Jó, ele está ali expressando aquilo que está no seu coração. E nós vemos que esse processo de Jó, ele é pautado na Bíblia
E Jó, ele fica um bom tempo sofrendo calado, né? Depois que tudo acontece sobre ele, seus amigos chegam a ficar 7 dias em volta de Jó, vendo o sofrimento dele, e nem Jó e nem os amigos falavam nada, de tão grande que era o sofrimento. E a Bíblia fala assim, né? Confessai uns aos outros as vossas culpas, os vossos pecados, e serei curados. Tiago nos ensina isso. E nós vemos Jó colocando para fora aquilo que estava lhe afligindo. Ele não guardou com aquilo. Porque muitas vezes quando nós guardamos o nosso sofrimento só para nós, isso vai nos levar a uma depressão profunda. Então é necessário falar. As pessoas quando procuram psicólogos, psiquiatras, né, porque estão passando por um processo de abalo emocional forte, por causa de situações que se levantam, o tratamento, ele se dá quando a pessoa começa a falar, começa a botar para fora. E quanto mais ela conseguir falar, botar para fora, mais ela vai sendo curada, vai sendo restaurada. Mais ali o psicólogo, médico, psiquiátrica vai saber como atuar, como ajudar aquela pessoa. E isso é bíblico. Então Jó, ele começa a botar para fora tudo aquilo que está acontecendo com ele, os seus pensamentos, os seus sentimentos, ele põe para fora. E ali já começa um processo de cura interior na vida de Jó com relação a todos os baques que ele levou, né, perdendo família, bens, propriedades e assim por diante. E Jó fala. Porém, o seu amigo Zofar, ele fala assim, ó, não se dará resposta à multidão de palavras? Tem momentos que nós precisamos ouvir e não é necessário responder. Porque só de botar para fora, a pessoa já vai sendo curada. O coração que está lhe sangrando vai cicatrizando. E nós não precisamos responder a tudo que chega aos nossos ouvidos. Muitas coisas nós tratamos no ambiente espiritual, oração e jejum, né? Mas tinha um espírito atuando nesse amigo de Jó, Zofar, que não conseguia fazer com que ele ficasse calado. E esse espírito levou ele a acusar Jó, tá? Então ele fala, porventura não se dará resposta à multidão de palavras? Não será o homem verboso tido por justo, ou seja, aquele que fala muito, ele é tido por justo? Então, já começa aí um processo de entendimento daquilo que está no coração de Zofar, do que é a sua teologia. Porque ele acha que aquele homem que está falando, não será tido como justo. Né? Na outra tradução, ele fala, né? Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Sim, será justificado. Foi o que Tiago falou. É necessário eu confessar, eu falar, eu botar para fora. Jesus, o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos guardar aquilo que nos está angustiando. Ele fala, pegue toda a sua angústia e deposite aos pés de Jesus, traga até Cristo. É necessário falar. Mas a teologia de alguns não acredita nisso. Acha que assim, ó, Deus me perdoa, Deus perdoa, tá tudo certo, acabou. Despreza essa parte que está na palavra, que é necessário eu falar com o meu irmão. É necessário eu colocar para fora. E assim, o processo de cura de Jó não foi no estalar de dedos. Foi durante 41 capítulos que ele foi colocando para fora aquilo que estava no coração dele. E quando você começa a colocar para fora a dor, o sofrimento, muitas vezes confessar os seus pecados, aquilo que estava oculto, você vai colocando para fora, o profético vai entrando na sua vida, o Espírito Santo vai começar a te curar e te encher. Não é à toa que Jó fala, eu sei que ainda meu Redentor vive, que um dia se levantará sobre a terra. Jó está profetizando, porque as feridas que estavam no coração dele estavam sendo colocadas para fora. E quando eu coloco para fora o ruim, eu abro espaço para o bom vir, para eu me encher com o Espírito Santo de Deus. É um processo. Só que os teólogos, aqueles que estão ali na teologia de Zofar, fala que não precisa. Você aceitou Jesus, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, não precisa de mais nada.
Mentira do diabo, teologia de Zofar. Então você não precisa falar para ser justificado diante de Deus, sendo que a palavra de Deus fala: aquele que confessar os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Ou seja, aceitar Jesus é uma coisa, confessar os pecados é outra. É necessário confessar todos os pecados que você cometeu na sua vida, pelo menos aqueles que você lembra, e durante a sua caminhada, quando você vai sendo cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, você vai lembrar de outros pecados e é necessário botar para fora, para receber uma restauração, uma cura interior. E isso às vezes é um processo que pode levar 41 capítulos na sua vida. Pode levar anos, semanas, meses. Não é num estalar de dedo, agora eu vou confessar tudo e vai. Porque não é só por falar que você será ouvido. O coração fala mais alto que a boca. Então, para eu confessar um pecado, eu tenho que estar no meu coração com arrependimento profundo quanto àquilo que eu fiz. Então, a doutrina do diabo é que você não precisa falar. Você não precisa falar para ser justificado, você não precisa falar para receber perdão. Aceitou Jesus, tudo se fez novo, foi embora. Doutrina de Zofar. Jó 11:3. As tuas jactâncias hão de calar os homens. Eu vou lendo nas duas traduções, tá? Zombarás sem que ninguém te envergonhe. Aí ele fala assim, ó, as tuas mentiras, ó, está acusando Jó de ser mentiroso. As tuas mentiras se hão de calar os homens? Ou seja, ele está falando, tudo que você está falando, Jó, é mentira. E você acha que nós vamos nos calar diante da sua mentira? É isso que ele está querendo dizer. E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Está chamando Jó de zombador. Apesar de Jó estar passando por todo aquele sofrimento, né, ele consegue olhar para Jó e falar, Jó, você está tirando sarro da nossa cara. Você acha que nós vamos ficar envergonhados? Que nós vamos ficar calados? Aí lá em Tiago capítulo 3, vamos lá. Tiago capítulo 3, no verso 5, Tiago 3:5, olha o que está escrito lá. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que a nossa língua, ela nos engana a ponto de querer nos gloriar, falando, não, eu sou poderoso, eu sou justo, eu sou certo, só eu tenho a razão. E quando ele fala que a língua, né, ela pode incendiar um grande bosque, a língua tão pequenininha pode botar fogo num grande bosque, vamos trocar essa palavra bosque por jardim. E nós somos o jardim do Éden, onde Deus vem nos visitar, vem falar conosco, vem nos curar, vem tocar em nós. Porém, a nossa língua pode impedir o agir de Deus na nossa vida. E Zofar aqui, sem perceber, quando ele se levanta para acusar Jó, a língua de Zofar está incendiando o templo de habitação do Espírito Santo. É por isso que lá no final de Jó, Deus, ele se levanta contra essas palavras, contra a língua dos três amigos e fala para eles, ó, pede para Jó orar por vocês, que eu não estou satisfeito com o fogo que vocês botaram nesse bosque, nesse jardim. Então, e Jesus ele fala assim, ó, não julgues para não ser julgado, pois com a mesma medida que julgar, sereis julgados, ok? Ele está julgando Jó pelas palavras de Jó. E lá no final do livro de Jó, nós vamos ver Deus julgar os três amigos de Jó pelas palavras que eles falaram. É isso que Jesus diz lá em Mateus 6:7, capítulo 7, capítulo 6, dá uma olhadinha lá. É isso que Jesus está falando. Ele não está falando que nós não devemos julgar. Ele está falando que se nós julgarmos, o mesmo julgamento que nós colocarmos sobre as outras pessoas vai ser colocado automaticamente sobre nós. Então, se eu estou, por exemplo, julgando a pessoa num caso de adultério, eu serei julgado em relação a isso. O tempo todo, quando eu condeno, julgo uma pessoa em relação ao adultério, o tempo todo os olhos de Deus, os olhos do inferno e os olhos das pessoas vão se voltar para a minha vida
e para eles me julgarem em relação aos meus atos sexuais, à imoralidade sexual na minha vida. Então, para eu poder julgar alguém nesse sentido, eu tenho que ser santo nessa área. Não posso dar brecha, porque a partir do momento que eu julgar, eu vou estar sendo julgado 24 horas até Jesus voltar nessa esfera. Como eles estavam fazendo um julgamento e condenando a Jó em relação às palavras de Jó, que eles estavam sendo proferidas, Deus veio e julgou eles em relação às palavras deles. Por isso que nós vemos esse texto aqui. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Então, Zofar estava se gloriando quando estava ali acusando a Jó. Jó 11:4. E tu dissestes: a minha doutrina é pura, e eu sou limpo diante dos teus olhos. Jó, no seu discurso, nos capítulos anteriores, deu a entender que a doutrina de Jó é pura, é a doutrina de Deus. Que Jó está limpo diante dos olhos de Deus. Olha que Jó nem ouviu o testemunho que o próprio Deus deu dele. Porém, Jó, ele está ali com o coração, segundo o coração de Deus, falando aquilo que Deus falou a respeito dele, mesmo sem ter ouvido. Então, Jó estava alinhado com Deus. Só que quem não está alinhado com Deus, vai condenar. Vai achar, não, Jó, você está se gloriando. Você está em engano, você não está conseguindo ver o erro. Porque se Zofar estivesse alinhado com o coração de Deus, ele iria concordar com Jó. Jó 11:5. Mas quem... ainda no 4, A minha doutrina é pura, e eu sou limpo diante dos teus olhos. O que é uma doutrina pura? É uma doutrina bíblica. Como diz lá em Atos, é a sã doutrina dos apóstolos, que aprenderam a doutrina diretamente de Jesus. Agora a pergunta é, você tem doutrina? Quanto tempo você está na igreja? Você tem doutrina? Você conhece as doutrinas bíblicas? Você conhece a doutrina dos apóstolos? Você tem entendimento de tudo que está escrito na Bíblia em relação a aspectos doutrinários, doutrina de salvação, de pecado, de cura, de libertação, de prosperidade? Porque muitas vezes a nossa doutrina é aquilo que nós ouvimos falar quando alguém pega um microfone. Não é o que está registrado aqui, na palavra de Deus. É de muito ouvir, eu nem sei o que está escrito na Bíblia não, mas como a pessoa falou, eu acredito. Isso não é ser bereano. Isso não é ser um conhecedor de Deus e da palavra de Deus. Nós temos que mergulhar, estudar as doutrinas bíblicas, do jeito que está na Bíblia, ver todos os versículos que falam em relação àquela doutrina, para que nós não venhamos ser enganados. Porque se eu entendo só um pedacinho da doutrina, talvez eu não consiga ser limpo diante dos olhos de Deus. Porque não dá para fazer metadinha, não dá para obedecer um pedaço, tem que ser obediência total. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus, escrita na palavra, e obedecê-la totalmente. É aquele negócio, Ir de pregar o evangelho. Tem gente que só vai e prega o evangelho. Está ali na rua, está na praça, está na feira, está dentro do ônibus, só está pregando o evangelho, mas não faz um discípulo. Ou seja, está fazendo só um pedaço. Vão quebrar em 4 partes, a grande comissão que Jesus deu. Pregar o evangelho a toda criatura, ir pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando e ensinando elas a guardar todos os mandamentos de Cristo. É uma sequência. Então, eu só prego na rua, prego na praça, não faço um discípulo. Você só cumpriu 1/4 do mandamento, fez metade, nem metade fez. E aí, você está em obediência total a Deus? Aí a pessoa, ela tem discípulos. Geralmente quem tem discípulos, prega também, Então está cumprindo. Tem pessoas que nunca levou ninguém ao batismo. Tem pessoas que nem têm discípulo. Tem pessoas que nunca levou ninguém a descer as águas do batismo. E tem gente que para nesse meio caminho, prega, ensina um pouquinho, levou para o batismo, abandona, ou seja, gerou um filho e joga para os outros criar. Tem gente que ganha alma, cuida você. Gera um filho, porque quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo, gerou um filho, e dá para outros criar, não está nem aí. Não tem responsabilidade com aquela alma.
Então, eu preciso ir pregar, ganhar a alma discipular, levar ela ao batismo, depois continuar ensinando a guardar todas as coisas. Eu não estou falando que você tem que ter 100, 20, 30 discípulos, não. Mas se você tiver 1, 2 ou 3 e ensinar eles a guardarem todos os mandamentos de Cristo, passar esse processo todo, você já está fazendo um bem para a humanidade, porque alguns censos atrás aí que o IBGE soltou, nós tínhamos 40 milhões de brasileiros crentes evangélicos. Se cada um tivesse um discípulo, conseguisse ganhar uma alma discipular, virava 80. Se fosse 3 discípulos por cada crente evangélico, nós já estaríamos aí com 120 milhões, metade da nação brasileira para Cristo. E a hora que esses 120 conseguisse um discípulo cada um, pronto, o Brasil é de Jesus Cristo. Só que nós não temos essa cultura. Aí o censo fala, você tem 40 milhões de evangélicos e 40 milhões desviados. Por que desviou? Porque você ganhou, você foi, pregou o evangelho a essas criaturas, aceitaram Jesus. Mas ninguém discipulou, ninguém continuou ensinando eles a guardar os mandamentos de Cristo. Desviaram. Porque você ganhou o filho e jogou o filho aí, alguém cuida. Alguém assume o filho. É difícil assumir filho dos outros, tá? Não é fácil, não. Então nós temos que tomar cuidado com a sã doutrina. Tem que estar muito claro na nossa mente. E para Jó tinha, a minha doutrina é pura. Sou limpo diante dos teus olhos. Ou seja, os amigos de Jó, que não tinham essa visão bíblica de Deus, não tinham entendimento, estavam atacando o entendimento que Jó tinha de Deus. Porque você vai ver que Jó, ele cuidava das viúvas, dos inocentes, dos órfãos, ou seja, Jó discipulava, ele ganhava a alma, discipulava e continuava ensinando. Jó cumpria a grande comissão. E quem faz isso é muito atacado, até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que não entendem. Jó 11:5, mas quem nos dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Olha o que Zofar está falando. Quem dera que Deus falasse contra Jó. Olha. E tem crente que faz isso aí. Tem uns crentes que são feiticeiros dentro da igreja, ficam amaldiçoando, falando. E te dissesse os segredos da sabedoria. Primeiro ele fala, vai abrir a boca contra ti, para dizer os segredos da sabedoria. A tão complicada sabedoria divina, para que entendesses que Deus te castiga menos do que a tua iniquidade merece. A Bíblia chega a falar assim, ouve tudo e retém o que é bom. O nosso amigo Zofar está profetizando sobre a vida de Jó. Parte boa, parte ruim. Vão pegar só a parte boa, porque foi a parte boa que se cumpriu lá nos capítulos mais à frente. Ele fala, mas quem nos dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios. Nós vemos que Deus veio e começou a conversar com Jó. Só que ele fala, contra ti, não foi contra Jó. Porque quando Deus fala, é o profético que se move. É o espírito de profecia que está se manifestando. E a profecia vem para exortar, edificar e consolar. E as palavras de Deus, quando ele começa a falar com Jó, nos capítulos mais à frente, ela começa a exortar, a corrigir. Depois ela vai edificando e ela vai consolando a Jó até mudar o seu estado. Olha que coisa mais linda. Então ele profetizou e Deus abriu os lábios para falar com Jó. E te disseste os segredos da sabedoria. Se você for lá para o final do livro de Jó, você vai ver Deus falando do Leviatã, falando de outros animais poderosos que ele mesmo criou, sobre segredos da criação do mundo que não estão relatados lá nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus cumpriu as palavras que saíram da boca de Zofar. Aquilo que é profético, que é bom. A desgraça, as coisas ruins, elas foram, lançadas por terra. E ele falou a tão complicada sabedoria divina, que o próprio Deus vem ensinar Jó. E depois Jesus falou, o Espírito Santo que eu vou enviar a vocês, vai lhes ensinar todas as coisas. E muitas vezes a gente não tem desejo de conhecer a sabedoria de Deus, de conhecer os mistérios de Deus, aí ele não fala. Para que entendesses que Deus te castiga menos do que a tua iniquidade merece. Ele está falando duas coisas aqui.
Ele está falando da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus, e ele está acusando Jó. Então uma coisa aqui que ele fala é perfeito, é verdade. Ele fala, ó, você precisa entender que Deus te castiga menos do que a tua iniquidade merece. Tira essa palavra castigo e bota correção. Então Deus te corrige menos do que a tua iniquidade merece. Ou seja, se Deus fosse nos corrigir, fosse nos castigar, como ele diz, de acordo com os pecados que a gente já cometeu na vida, a gente estaria morto. Só que o seu grande amor, a sua misericórdia, envia Jesus Cristo para sofrer no nosso lugar, para carregar o nosso pecado e as nossas culpas. Mas na teologia de Zofar, ele não compreende isso. Ele não compreende que o Redentor de Jó está vivo, que Jó tem um advogado, Jesus Cristo, o seu Redentor que está vivo. Então ele está falando, ó, Deus ele te castiga pouco, Deus te corrige pouco perto dos seus pecados. E realmente Deus ele é longânimo, ele demora para se irar conosco, para nos dar tempo de nos arrepender. Só que quem é um homem para julgar os pecados que nós cometemos? Qual é o castigo? Qual é a condenação que nós vamos receber? Porque sem arrependimento vai vir as consequências do nosso pecado. E assim como Davi se arrependeu e veio consequências do pecado dele sobre ele, sua família, seus filhos, isso também pode ocorrer com a gente. Então nós temos que ter muita consciência, porque nós conhecemos Jó a partir de um testemunho que Deus deu dele. Ele já tinha 10 filhos, ele já tinha riquezas, mas e a vida anterior de Jó? Como que foi? A gente não sabe. E tem mais um outro texto que está no livro de Esdras, né? Vamos dar uma lida aqui. Livro de Esdras, capítulo 9. Neemias, vamos lá. Esdras, capítulo 9, o verso 13. Fala assim, ó. E depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras. Ó, preste atenção, hein? Porque o discurso aqui de Zofar, lembra que eu falei? A gente tem que tomar cuidado para interpretar o que ele está falando. Então ele fala assim, ó, você precisa conhecer a sabedoria divina para que você entenda que Deus te castiga menos do que a tua iniquidade merece. Então, será que Jó pecou alguma vez na vida? Com certeza sim. Na época que ele pecava, esse pecado era cometido com consciência, já estava cauterizado na sua mente, se transformou em iniquidade? Porque do jeito que ele está falando é que Jó vivia naqueles tempos em pecado, ele errou nessa parte. Ou seja, parte do que ele está falando condiz com a palavra de Deus, e nós estamos vendo aqui em Esdras 9, 13, que bate, ó. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos, ou seja, impediu que nós fôssemos destruídos, ou seja, nos castigou menos do que nós merecíamos. Olha o que ele está falando aqui. Ó, é bíblico, condiz com a palavra. E por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramentos como estes. Ou seja, nós merecemos um jugo de morte por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades que nós cometemos muitas vezes no passado ou que estamos cometendo no futuro. Mas Deus é longânimo, Ele nos dá livramento, Ele tem misericórdia para que nenhuma alma se perca e todos se salvem, diz o apóstolo Pedro. Então, o que Zofar está falando é bíblico. O que não é de Deus é a colocação do texto bíblico, que nós vemos até em Esdras, a confirmação em vários outros lugares da Bíblia, a colocação, a aplicação naquele momento na vida de Jó. Porque naquele momento Jó era justo, reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Mas não foi sempre assim. E nós temos que avaliar essas coisas, tá? Então, Jó 11:7. Podes tu revelar as coisas recônditas de Deus? Pode tu sequer conhecer os propósitos do Todo-Poderoso? Em outra tradução, porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Que eu nem preciso de muita coisa para responder isso não. Tá? Nós vamos aqui para Romanos 11:3.
Vamos lá, Romanos 11, versículo 3, só para ler o que o apóstolo Paulo falou. Romanos 11, 3. Ó, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Romanos 11, 33, desculpa. Romanos 11, 33. Ele fala assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala, é bonito, né? Mas quando o Zofar fala a mesma coisa, não é. Por isso que nós temos que tomar cuidado, tá? Podes tu revelar as coisas recônditas de Deus? Uma pergunta. Pode tu sequer conhecer os propósitos do Todo-Poderoso? Aí o apóstolo Paulo fala, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vou continuar. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Então ele está falando, podes tu revelar as coisas escondidas, mistérios de Deus? Pode. Deus nos deu o Espírito Santo, o Espírito de revelação, o Espírito de profecia, para que nós venhamos a revelar, porque tem gente que busca revelar o CPF, busca revelar um monte de coisa da vida das pessoas, mas não busca a Deus para revelar os mistérios que estão escondidos, que são insondáveis, que são profundos demais, que estão no coração de Deus. Mas podes revelar coisas recônditas de Deus? Sim, claro que pode. É só você buscar, ter o seu coração alinhado com o coração de Deus. É muito profundo? É insondável? É. E a Bíblia fala, né, que as coisas escondidas, recônditas, misteriosas, lá no livro de Números, são reservadas para Deus. Mas Deus revela a quem Ele quer. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas, insondáveis, inescrutáveis, que você nem imagina. Deus, até o próprio Deus está respondendo aqui o que Ele coloca. Então nós temos que, analisar bem isso. Pode tu sequer conhecer os propósitos do Todo-Poderoso? Claro, nós devemos conhecer os propósitos de Deus. Nós temos que buscar de todo o coração conhecer os propósitos de Deus. Nós precisamos conhecer os propósitos de Deus. E eu quero ler um texto aqui que ele é um pouquinho mal compreendido, tá? Deixa eu procurar, ele está lá em Romanos capítulo 8, aonde ele fala aqui, deixa eu ver se eu vou achar rápido, senão eu já recito para os irmãos. Que ele vai falar o seguinte, ele fala que todas as coisas contribuem. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tem gente que para aqui, tá? Daqueles que são chamados por seu decreto ou segundo os seus propósitos. Opa! Então pode tu se quer conhecer os propósitos de Deus? Claro, você deve. Porque quando eu conheço os propósitos de Deus, quando eu conheço os propósitos de Deus para a minha vida, e eu me volto a viver de acordo com o propósito que Deus tem para a minha vida, todas as coisas contribuem para o meu bem. Porque eu amo a Deus, eu busco conhecer os seus propósitos para mim, e eu vivo de acordo com esses propósitos, e todas as coisas contribuem. Está dando tudo errado na sua vida? É porque você não conheceu ainda os propósitos de Deus. Você está aqui, você está aqui nem Zofar. Pode tu se quer conhecer os propósitos de Deus? Não tem como conhecer os propósitos de Deus. Claro que tem. A Bíblia fala, porque quando eu conhecer os propósitos de Deus, todas as coisas vão contribuir para o meu bem. E Deus só vai revelar os propósitos deles para quem ama a Deus. Ama os que me amam e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Ó os mistérios, ó os segredos. Então nós estamos vendo aqui que o entendimento, a teologia de Zofar, ela é distorcida.
E ela leva as pessoas ao engano, leva as pessoas a não terem intimidade, não amarem e não buscarem a Deus, a não buscar conhecer os mistérios de Deus de todo o coração. Eu já vi professor de teologia falando, o aluno perguntou, o que quer dizer isso aqui? Falando, isso aí é mistério, está reservado para Deus. Eu falei, aí eu fui embora, eu falei, não aceito isso não, impossível. Aí o Espírito Santo foi me levando nos textos falando, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que você não sabe. Para quem não tem o coração segundo o coração de Deus, para quem não ama a Deus a ponto de buscar pelas madrugadas, conhecer quais são seus mistérios, seus propósitos, Deus não revela não. Mas aqueles que pagam um preço em amor para conhecer o que está no coração de Deus, Ele vai revelar coisas grandes e profundas que nós não sabemos. Guarda isso. Jó 11:8. É alto como o céu. Que poderás fazer? Mais fundo do que o Sheol. Que poderás saber? Nós podemos saber todas as coisas se o nosso coração tiver esse desejo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. 11:9. A sua medida é maior do que a da terra e mais larga do que o mar. Perfeito, é isso mesmo. Deus é mais alto que o céu, Ele é mais fundo que o Sheol, a sua medida é maior do que a terra, mais larga que o mar. Deus é insondável, não tem nem o que falar. Não tem como medir o tamanho de Deus, porque é imensurável. Ele fala assim, se passa, presta atenção, aprisiona e intima o juízo. Quem poderá se lhe opor? Ele está falando aqui de algo lindo, uma revelação linda que nem ele entende o que ele está falando aqui. Mas nós, pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos. Apocalipse 3:7. Olha o que ele está falando aqui. Ele está falando do poder de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que a chave faz? A chave abre, a chave fecha. Se for uma porta de casa, ele abre e fecha a porta de casa. Se for numa cadeia, quando você fecha, aprisiona. Quando você abre, liberta. Se passa, aprisiona e intima ao juízo. É o que ele está falando assim, na outra tradução. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Aí lá em Apocalipse, Jesus revela para João, eu tenho a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É exatamente o que Zofar está falando. Ele está falando de atributos de Deus. Então você vê que em determinados momentos ele fala coisas bíblicas, da sã doutrina, tem momentos que ele fala coisas da sua cabeça, tem momentos que ele ensina doutrina de demônios. E nós temos que ter o conhecimento da Bíblia, nós temos que ter discernimento para saber o que ele está falando, porque isso acontece no nosso meio. Muitas vezes irmãos, pregadores, profetas, profetisas, falam coisas de Deus, ao mesmo tempo falam coisas da sua cabeça e ao mesmo tempo ensinam doutrinas de demônio, por falta de conhecimento e profundidade bíblica, por falta de conhecimento da pura, da sã doutrina de Deus. Tem muita pessoa que busca para ter unção e não conhecimento, entendimento da palavra de Deus. E não existe palavra sem poder e não existe poder sem palavra, porque palavra sem poder é uma letra que mata. O poder sem a palavra dá espaço para doutrinas de homens e de demônios, para levar as pessoas a heresias, enfraquecimento e morte espiritual. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu estou passando aqui versículo a versículo, resumindo, os pontos da lição. Eu não vou entrar ponto a ponto aqui da lição, mas tudo que está sendo dito está nos pontos da lição para ficar mais claro. Agora nós vamos lá para o capítulo 20 de Jó, onde Zofar vai fazer o seu segundo discurso, e ali nós vamos ver ele apontando as obras do ímpio, a vaidade do ímpio e a frustração no fim dos seus dias. Os detalhes da vida do ímpio próspero. Tem ímpio que é próspero, morre próspero, morre muito bem ainda.
né? E as motivações das suas más obras, né? E qual é o prêmio do ímpio? Nós temos que ver tudo isso. E Zofar, ali nas entrelinhas, ele acaba acusando Jó de ser um ímpio. Então, vamos ver aqui, ó, Jó 21. Então respondeu Zofar o Naamatita, dizendo: por isso os meus pensamentos me fazem responder por causa de um forte impulso dentro de mim. A Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo, ele se desdobra em 9 itens, né? 9 gomos, como a gente fala na hora de ensinar. É uma laranja, uma mexerica, que tem 9 gomos, né? É um fruto só, mas tem 9 gominhos. E um desses frutos é o domínio próprio, que ele é muito usado na área de imoralidade sexual, que nós temos que ter domínio próprio sobre os nossos desejos, principalmente sobre a nossa língua, sobre os nossos pensamentos. Nós vemos que Zofar não tinha esse domínio. Ele fala: os meus pensamentos me fazem responder, eu tenho que falar, tenho que botar para fora, por causa de um forte impulso dentro de mim. O que é esse impulso? É a cegueira espiritual que o diabo coloca, que quando é se confrontado com palavras de sabedoria de Deus, coisa que Jó vem ministrando. Se você olhar no capítulo anterior, Jó 19, por exemplo, no verso 25, ele fala assim, ó: pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E quando a minha pele estiver destruída, sem a minha carne verei a Deus. Porque ele já sabe que ele vai entrar na presença de Deus para morar eternamente com Deus, com corpo glorificado, não é com esse corpo humano que nós temos. Então Jó, ele está falando assim, palavras profundas de mistérios de Deus durante o seu sofrimento. Isso incomoda tanto Zofar, que está cego pelo diabo, que ele não consegue controlar os seus pensamentos e vai sair falando um monte de besteira. E às vezes nós precisamos calar, deixar o tolo falar sozinho, para não entrar numa briga com o tolo, como diz lá em Provérbios, né? Porque até quando o tolo se cala, ele se torna sábio. Imagina nós que somos sábios, temos o Espírito Santo, a palavra de sabedoria, sabedoria divina. Nós não temos que ficar discutindo com tolos. Nós temos que entrar em oração por eles. Jó 23. Ouvi repreensões que me envergonharam. As palavras de Jó constrangem. Por quê? Porque é revelação de Deus. Quando você prega a Bíblia, quando você fala com entendimento e autoridade a palavra de Deus, isso vai envergonhar as pessoas, vai constranger as pessoas. Porque aquela palavra que só motiva, pula da cambalhota, que não envergonha, não constrange, é difícil, porque o apóstolo Paulo não fala. Porque o evangelho que eu prego, ele constrange. Jesus falou assim, ó: eles vão odiar vocês porque eles me odeiam, porque eu prego contra o pecado, constrange, vocês também vão fazer isso. Se você não está fazendo isso, é só vitória, receba, 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 vitória, receba, 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 meu querido, não vai ter efeito. É outro evangelho esse. Então, ó, ele ouvi repreensões que me envergonharam, mas o meu espírito, no meu entendimento, me respondeu. O meu espírito, no meu entendimento, me respondeu. Olha que perigo. Quem tem que responder não é o seu espírito, é o Espírito Santo de Deus. E ele fala assim: não se preocupe com o que você vai falar, porque na hora o Espírito Santo vai colocar palavras na sua boca. E ele continua: não sabes isto? Desde os tempos remotos, desde que o homem foi posto sobre a terra, lá em Gênesis, que o triunfo do ímpio é efêmero e que a alegria do ímpio não dura mais que um momento? Verso 6, né? E ainda que Jó 25, Jó 25, vou ler na outra tradução. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas é por um momento. Aqui nós temos que analisar duas coisas, tá? Primeiro eu vou lá no Salmo 37 e 35, vamos lá. Vamos aqui no Salmo 37, 35. Salmo 37, 35. Olha o que o salmista fala.
Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas passou, e já não é, porque procurei, mas não se pôde encontrar. Então o ímpio ele se espalha, ele cresce, ele prospera. E quem não tem a mente de Deus, quem não está alinhado com os pensamentos de Cristo, não vai entender e vai começar a questionar Deus. Mas como que pode o ímpio prosperar? E Jó, ele vem responder depois ao seu amigo Zofar, que existem ímpios que vivem uma vida ímpia, mentindo, enganando, roubando, e morre bem, morre feliz, morre com riquezas, vai embora. Só que o que nós precisamos entender é que a nossa recompensa não é nesse mundo. A nossa recompensa é depois. E Deus fala assim, ó, não ajunte tesouros aqui na terra, que a traça e a ferrugem corrói, mas ajunte tesouros no céu, porque lá você vai desfrutar deles eternamente. Sabe qual é o maior tesouro e a maior recompensa que um homem e uma mulher de Deus pode ter? O que está lá em Gênesis 15, que Deus fez uma promessa para Abraão e eu posso tomar na minha vida. Eu, Abraão, sou a tua recompensa, sou o teu galardão. A maior recompensa que nós temos é Deus. Muitos estão esperando tapinha nas costas, muitos estão esperando reconhecimento humano, mas o pastor não gosta de mim, o pastor não olha para mim, eu faço tanta coisa, ele não reconhece, nunca nem me falou um obrigado, ai meu Deus, tadinho. Tá errado, a tua recompensa é Deus. Deus é o teu galardão, é a tua recompensa. Você está fazendo para homens, Deus não recebe. Você tem que fazer para Deus. E ele fala assim, ó, tudo quanto fizeste aqui para os homens na terra, faça como se estivesse fazendo para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é a recompensa. Você pode viver uma vida aqui, ó, sofrendo, sendo perseguido, maltratado e humilhado, mas faça tudo crendo que a sua recompensa é Deus. Se não vier a recompensa nessa terra, vai vir na próxima. Você vai passar a vida eterna com Deus, recebendo Ele, o próprio Deus em você como recompensa. Porém, qual é a recompensa dos ímpios? O ímpio pode já começar a receber recompensas pela sua impiedade aqui na terra, ou seja, ele pode passar por sofrimentos ou tribulação ou não. Ele pode receber o seu castigo só quando chegar, né, na outra vida, quando ele for condenado ao lago de fogo e enxofre, que é pior que o inferno. Ele vai viver a vida inteira sem Deus, com um sofrimento terrível que não dá nem para descrever. Então assim, quando eu olho isso, ó, não sabes isto, desde os tempos remotos, desde quando o homem foi posto sobre a terra, que o triunfo do ímpio é efêmero. Ele está perfeito, Zofar é perfeito na colocação, ou seja, ele pode querer achar que está triunfando, que está arrasando. O que vai vir depois é terrível. E que a alegria do ímpio não dura mais que um momento. Aí Jó está falando, mas ele pode morrer praticando impiedade, dando tudo certo na vida dele. Pode. Só que a nossa vida, né? Vamos aqui agora para o Salmo 73, 19. Né, porque para você falar, explicar, entender, você tem que ir na Bíblia, né? Salmo 73, 19, que fala assim, ó. Como caem na desolação, quase se num momento ficam totalmente consumidos de terrores. E pode viver uma vida linda aqui, num momento vai vir terror sobre a vida dele. Ou nessa vida, ou na vindoura. É isso que ele está falando. Então, a alegria do ímpio não dura mais que um momento, realmente. E o sábio chega a comparar a nossa vida como um conto ligeiro, como um momento, como um abrir e fechar de olhos, como uma planta que nasce de manhã e morre de tarde. Ele usa esses exemplos na nossa vida. Então, se nós formos fazer essa comparação, né, a alegria do ímpio, ela não dura mais que um momento, ou seja, é o tempo dele aqui na terra. Ou às vezes são alguns anos, alguns dias, alguns meses, depois a casa cai aqui na terra para ele. Mas se não cair aqui na terra, a nossa vida é um momento, é um conto ligeiro. Vai cair no momento do julgamento, de ser condenado ao lago de fogo e enxofre. Então, é a forma do entendimento profético, do tempo da palavra de Deus, que pode levar a fazer uma confusão, entrar em embates teológicos à toa. Porque realmente é um momento que o ímpio vive. Esse um momento aqui na terra, no Cronos,
Ele pode durar dia, meses e anos, ou a vida inteira, mas quando passar o Cronos e nós passarmos a viver no Kairos, isso vai acabar. Porque eles vão viver uma vida de choro e ranger de dentes terríveis. Jó 26, ainda que consiga exaltar-se até os céus, e a sua cabeça chega às nuvens. Ponto. Lembra que eu falei no começo, e já falei em outras aulas, que o livro de Jó, ele é o julgamento de Satanás. Vamos lá para Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Olha o que ele diz. Falando sobre Satanás, sobre o diabo, tá? Só para você entender que o livro de Jó é o julgamento de Satanás. E aqui nós vamos ver profeticamente sentenças, momentos do julgamento acontecendo, tá? Eu vou só mostrar algumas que estão descaradas. Mas se você mergulhar, esmiuçar a rocha, pedir para Deus revelar, você vai ver assim coisas maravilhosas desse julgamento. Então, eu estou agora, Jó 26, ainda que consiga exaltar-se até os céus, a sua cabeça chegue às nuvens. Nós cremos que o livro de Jó foi escrito bem no princípio, e que milhares de anos depois foi escrito o livro de Isaías. Olha o que Isaías fala no seu capítulo 14, verso 13 e 14. Ele fala assim, ó, e tu dizias no teu coração, Satanás, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí aqui Zofar fala, né, sem saber. Ainda que consiga exaltar-te até o céu, Satanás, e a sua cabeça chegue às nuvens. Olha o que ele fala no 7. Eis que perecerá para sempre, como o seu esterco. Quem o viu dirá, onde estás? Tá vendo? Ah, mas Zofar, a teologia de Zofar, que fala isso, que fala, calma. São palavras. Deus usa uma mula para falar com Balaão. Deus usa um jumento para falar com Balaão. Deus não pode usar Zofar, um amigo de Jó, que está ali com a mente confusa doutrinária, às vezes falando coisas de Deus, às vezes falando coisas de demônios, às vezes falando coisas da sua carne, do seu entendimento racional. Deus usa. Deus está aqui usando ele no julgamento do diabo. E Isaías confirma as palavras que estão escritas aqui. Tem um outro texto que está lá em Obadias. Esse aqui já é mais difícil de achar. Vamos lá. Obadias. Ele é um capítulo só. Vamos lá para Obadias. Opa, para cá. Vamos lá. Obadias. Ele é uma página só? Aqui, achei. Obadias, vamos ler o verso 3 e 4. Olha que coisa linda, hein? A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, lá em cima, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Se te elevares como água e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Olha que coisa linda, olha que profundidade, que riqueza que nós temos aqui. Então, ó, relendo, né, essa parte do julgamento de Satanás, ainda que consiga exaltar-se até os céus e a sua cabeça chegue às nuvens, eis que perecerá para sempre como o seu esterco. Quem ouviu dirá, onde estás? Então eu não posso simplesmente julgar aqui Zofar, arrebentar ele, que tudo que ele falou está errado. Não, ele está profetizando. Assim como nós vimos, ele faz profetizando. Assim como nós estamos vendo Deus usando até a boca daqueles que estão acusando Jó para profetizar. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Ah, teologia de Zofar. Tá, na teologia de Zofar tem aspectos proféticos profundos que são confirmados por outros textos da palavra. O que não vem é eu aplicar, o que não vem de Deus, o que não procede de Deus é eu aplicar isso à vida de Jó, naquele momento ali que ele está vivendo. Mas isso é algo profético, que Deus deixa. Muitos falam, mas o livro de Jó é poético. Me desculpe, ele é profético cada palavra
que tem é poético para quem não entende o aspecto profético dele, mas ele é profético. Está escrito em forma poética, mas ele não é poético, ele é profético, e a profecia se deu, se ficou registrada de forma poética, ok? Jó 28, já estamos finalizando. Desaparecerá como um sonho, falando de Satanás. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e acabou. E não será achado. Sim, será afugentado como uma visão noturna. Será afugentado, nem vou ler os outros textos aqui da Bíblia. Salmo 73, 20 fala disso também. Será afugentado como uma visão noturna, porque é muito rápido. Visões, sonhos são rápidos. Às vezes a pessoa tem uma visão muito grande, gigante, um sonho grande e gigante. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Que quando é muito grande, é muito gigante, dá espaço para entrar coisas da mente da pessoa e dá espaço para entrar doutrinas de demônio. Geralmente as visões noturnas, são rápidas. As visões que Deus nos dá no mundo espiritual geralmente são muito rápidas. Sonhos, às vezes que Deus dá, às vezes são rápidos. Quando a pessoa escreve um livro de revelação que Deus deu, pode até ser que seja. Mas é muito difícil, porque a Bíblia fala que sonhos e visões são rápidas. Ok? Os olhos que o viram não o verão mais, nem o seu lugar o reconhecerá mais. Salmo 103:16 fala isso também. Os seus filhos solicitarão o favor dos pobres, e as suas mãos restituirão as suas riquezas mal adquiridas. Né? Mesmo que o ímpio roube, faça tudo, a Bíblia fala lá em Provérbios 6, né? Se te roubarem e o ladrão for pego, ele tem que te devolver 7 vezes mais aquilo que ele roubou. Então, se Satanás, o diabo, ele está roubando alguma coisa da sua vida, e você usar a chave de Davi, a palavra, prender e aprisionar ele, se você pegar o ladrão, você pode chegar diante do justo juiz e falar: Senhor, Satanás me roubou. Esse é o ladrão. E de acordo com a tua palavra, eu venho pedir que me seja devolvido 7 vezes mais o que ele me roubou. E como Deus, o justo juiz, é fiel para cumprir a sua palavra, ele vai te restituir 7 vezes mais. Mais um mistério para você. Então, essa é a nossa lição de número 8, sobre a teologia de Zofar, né? O foco aqui falando é que, né, nós, mesmo sendo crente como Jó, nós passamos por sofrimento. Claro, Jesus falou: no mundo tereis aflições. Sim, nós vamos passar por sofrimento, e o sofrimento vai produzir a paciência. E, né, aquela série lá em Romanos 5 que Paulo fala, né, vai nos aperfeiçoando, porque Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. Então, assim, o justo não passa por tribulação? É claro que o justo passa por tribulação para fins de crescimento espiritual, mas entenda uma coisa: Deus não tenta ninguém. E muitas vezes nós passamos por tribulação, nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, mas os nossos erros, os nossos medos, as nossas atitudes, no passado ou no presente, permite que tribulações venham sobre as nossas vidas. Só para você pensar um pouquinho na sua mente, né? O apóstolo Paulo, homem de Deus, usado poderosamente por Deus, quando Deus o chama, ele fala assim: eu vou mostrar o quanto você há de sofrer por amor de mim e da minha obra. Ó. Mas aí, Deus vai infligir o sofrimento nele, agora justificado pelo sangue de Cristo, um apóstolo usado poderosamente por Deus para escrever Novo Testamento, para operar prodígios, sinais, maravilhas, para fazer missões no mundo. Deus vai fazer, Deus vai tentar ele, vai trazer isso para ele. É estranho, não é? Mas quando Jesus se revelou a Paulo no caminho de Damasco, Paulo estava fazendo o quê? Ele tinha cartas para prender, açoitar e matar cristãos. E ele já estava fazendo isso. Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Então ele cometeu muitos erros, muitos pecados contra Deus e contra o povo de Deus. E Deus falou: meu filho, eu vou permitir você passar por sofrimentos, tá? Mas qual foi a brecha para ele sofrer? Será que não foi essa perseguição, assassinato, espancamentos, prisões injustamente? Será que não foi isso?
Aí chega num ponto que o apóstolo Paulo fala assim, ó: eu tenho um espinho na minha carne, e esse espinho é um demônio esbofeteador que vem, ó, para que eu não me glorie nas revelações que Deus me dá. Mas a Bíblia fala que o diabo não toca nos escolhidos de Deus. E o Paulão está falando que tem um demônio esbofeteador batendo na cara dele. Qual foi a brecha? Porque se Paulo fosse santinho desde pequeno, santinho, nunca tivesse cometido pecado nenhum, o diabo não tocaria nele. Eu duvido que Deus ia permitir ele passar por sofrimentos, porque não teve brecha. Porque quem vai pôr o sofrimento sobre as nossas vidas? O instrumento de Deus para colocar o sofrimento e trazer juízo é o diabo, é o reino das trevas. É ele que toca, mas ele toca porque ele tem uma autorização. E muitas vezes a gente fala, da vontade permissiva de Deus, para não falar que a gente pecou em algum momento da nossa vida. Porque hoje eu posso ser justo, reto, íntegro, temente a Deus, me desviar do mal, eu posso ser perfeito, mas lá atrás não era. Davi pecou, se arrependeu, Deus perdoou. E a consequência continua. Adão pecou, Deus perdoou. E a consequência do pecado de Adão vem até hoje. A mulher tem filhos com dores de parto. A terra foi amaldiçoada e continua maldita até hoje. E espera lá em Romanos 8, a redenção, o aparecimento dos filhos de Deus sobre essa terra para ela ser redimida. Consequências de pecados. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O justo passa por tribulação. O justo passa porque nesse mundo tereis aflições. Tereis aflições. Ok. Para não ser radical, 99,999% das tribulações que nós passamos é por causa de pecados que nós cometemos, brechas do passado ou do presente. O 0,001% é a vontade permissiva de Deus que o pessoal gosta de falar. Então que Deus te abençoe. Fique até a próxima aula em nome de Jesus.